Boa noite, igreja. Que a paz seja com todos, amém? Convido vocês a se colocarem em pé. Hoje nós vamos iniciar esse culto. E por mais que a gente conheça alguns versículos que já estão gravados em nosso coração, gravados em nossa mente, o Salmo 91 é um deles. E eu estava ali preparando o esboço para nós ministrarmos daqui a pouco, e me veio o Salmo 91 para nós abrirmos este culto, esse encontro com Deus, para nós lembrarmos que por mais que a gente lembre que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, resumindo, praga nenhuma o alcançará. Mas a gente precisa entender o que o salmista ele fala aqui, porque o livro de Salmos, assim como Eclesiastes, Provérbios, Cantares de Salomão, são livros poéticos, são poesias. E os salmos são composições, são músicas. E toda música, a inspiração daquele que a compõe. Assim, no meio secular, como existem vários compositores que, em virtude de uma experiência, eles acabam ali colocando em versos e transformam em canções, os salmos também da mesma forma. Só que o que diferencia de qualquer outra composição? Porque aqui as composições são em exaltação a esse Deus que nós estamos invocando nessa noite. E é esse Deus que nós iniciamos nesta preparação, porque nós preparamos o culto para que a glória do Senhor venha se manifestar nesse lugar. E esse primeiro momento, juntamente com este coral, com estes regentes que facilitam a adoração para subir ao trono. E a palavra de Deus diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos exaltar o nome do Senhor com a melhor salva de palmas. E este coro, que este salmo, seja para contemplar aqui em nossas vidas, Senhor. Faça-se presente em nós sempre, aleluia. Quero dizer para você que chegou nessa noite aqui, eu também, aquelas pessoas que vão chegar ao alcance da live, quero dizer para você, não importa como você chegou nessa noite, não importa como foi o seu dia, você pode ter tido um dia difícil, porque nós sabemos que nós passamos lutas e dificuldades nesse lugar, aqui nessa vida, aqui nessa terra. Mas eu quero convidar você a não parar, porque a vitória só vem se você for até o fim. É o que diz a letra desse hino. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir,
ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero lhe dizer. Sabe o que é? Deus te ama assim como tu és. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, é o Senhor que estende a tua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústia vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústia vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar o teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, é o Senhor, pois, que estende a tua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústia vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústia vão ter fim e gozarás perfeita paz. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem
as mãos se levantam para dizer que tu és o Deus, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Deus, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia, Jesus. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para quê? Para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre. Aleluia, Jesus. Oh, glórias a ti, Senhor. Aleluia, Jesus. O
Ouça, Senhor. Tua igreja Ouça, te Senhor, a tua igreja. Receba essa adoração, Aleluia. Senhor. Tua Igreja te adora. Oh, glória a Jesus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Provérbios capítulo 11, verso 24, diz assim: há quem dê generosamente com vocês o link das nossas lives. Inclusive, ali já direciona você para o nosso canal no YouTube. Compartilhe com seus contatos, está tanto no grupo Interações da Igreja do Areião e também está no seu privado, que eu envio em lista de transmissão. Então, mesmo que você não esteja no grupo, você recebeu. Compartilhe para que essa live, para que esta mensagem alcance outras almas. As nossas redes sociais também estão ativas. Depois, no final do culto, ou se o Jean quiser colocar aí também, é só você começar a nos seguir. Todos os cultos, as fotos são postadas depois, tanto no Instagram, no Facebook, TikTok, Spotify. É Quai que chama? Quai. Esse daí eu não uso, nem Quai, nem TikTok. Enfim, para mim TikTok é tudo dancinha, mas não é, né? Depois que eu vi uma rede social, né? Mas enfim, eu costumo usar mais o Instagram e raramente o Facebook, mas uso também. Enfim, estão aí as nossas redes sociais para que você possa compartilhar com outras pessoas, que elas possam conhecer um pouco do trabalho que nós estamos desempenhando aqui. A gente segue com a série Mês Quadrangular, novembro, aliás, sexta-feira, é aniversário da nossa igreja aqui no Brasil, vai ter festa, então, que a nossa igreja completa mais um ano e que permaneça levantando tendas. Poucas pessoas conhecem o hino da Quadrangular, mas eu acho tão bonito. Eia, salvos, avançai, nada de temer. Então, assim, se você não conhece, procure o hino. Aí o refrão é: avante, pois, e sem parar, o evangelho anuncia, o evangelho quadrangular de Deus, o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador. Enfim, é bonito, né? Então, se você não conhece um pouco do hino da Quadrangular, é um hino bonito, e eu vou tentar preparar para talvez no último domingo a gente entoar, tanto no culto da manhã, ficou uma missão aí para o pessoal do louvor. Eu não sei se no último domingo eu farei de manhã ou à noite, eu vou ministrar à noite o hino quadrangular, ou de manhã, e vice-versa, tá bom? Para a gente poder entender. E fala, né, que a gente tem que levantar tendas por todo o Brasil. Então, que a Igreja Quadrangular continue com este trabalho missionário que sempre foi, começando ali pela fundadora da igreja, Aimee Semple McPherson. Eu sou fruto, né? Eu sou fruto da Igreja Quadrangular, me converti na Igreja do Evangelho Quadrangular e não conheço outra denominação, a não ser quando a gente vai para pregar, mas posso dizer com alegria que eu sou quadrangular. Então, isso é bênção para nós que pertencemos a essa denominação tradicional em nosso país. Às quartas-feiras, nós estamos falando sobre um pouco da nossa confissão de fé, da nossa declaração de fé. Então, aos domingos, nós estamos falando sobre os 4 pilares pelos quais a Igreja Quadrangular está alicerçada, estabelecida. Já falamos sobre Jesus salva, domingo passado falamos sobre Jesus batiza. Domingo não falte, porque nós vamos falar sobre cura. Vamos falar sobre cura. E a mensagem é uma pergunta. É uma pergunta que Jesus ele vai fazer para nós
tanto no domingo de manhã quanto no domingo à noite. Então não falte domingo agora, que vai ser muito forte a mensagem que Deus preparou para nós aqui no Areião. E às quartas-feiras nós estamos falando sobre declaração de fé. Na quarta passada, nós falamos sobre as Sagradas Escrituras e divindade eterna. E hoje, num pacote, nós vamos falar sobre queda do homem, plano de redenção e o que faz com que o homem ele seja redimido da queda. Então, a queda do homem, vocês já estão cansados de ouvir, mas por mais que pareça repetitivo, a queda do homem é a queda de Adão e Eva no jardim do Éden. Mas há um plano de redenção. O plano de redenção está em Jesus Cristo, o Messias. E a salvação, ela vem por uma palavra. Qual é? Alguém sabe? A salvação, ela vem por meio de uma palavra. Não tenho medo de errar. Chutem, vamos lá. A salvação é pela graça. Graça. Infelizmente, muita gente não sabe o que é graça. E hoje eu quero falar sobre os critérios da graça. E para nós termos como base, eu convido você a abrir o Evangelho segundo Lucas, capítulo 16. Eu vou ler dos versos 1 ao 9. E eu ministro a palavra nesta noite. Pai, sopra em nós o teu Espírito, que nós possamos sair daqui cheios, transbordantes da tua presença, alicerçados em ti. Toca em nossos corações, quebranta-nos. Que o Senhor possa trazer a cada um de nós discernimento acerca da tua vontade, em relação a nós, em relação à humanidade. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Lucas, capítulo de número 16, verso 1. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Prestes contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me pedindo, me despedindo, o que eu farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então, chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Então, ele devia quanto? 100. Mas o administrador falou o quê? Escreva aí, coloque 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E ele lhe disse: toma a sua conta e escreva 80. Quanto que ele devia? Mas ele falou: escreva logo aí 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Esta é a parábola conhecida como a parábola do administrador infiel, mas ela também pode ser interpretada como a parábola da graça. Então, a parábola de Deus nos dá conta em contextos, em locais, sejam eles os mais diversos, de que um dia haverá o dia da prestação de contas. Haverá um dia em que nós prestaremos contas. A gente lá em casa, com um grupo de amigos, a gente costuma dizer que vai ter, no final, que vai passar ali o telão. Ele falou: senta aí, vamos assistir o telão da sua vida aí. Será que você teria coragem de que o filme da sua vida fosse passado para outras pessoas que você conhece? A gente fala muito sobre isso. Então, cada ser que sabe de si, que se percebe como alguém que existe, que faz parte do universo, esse alguém sabe que um dia será julgado.
e passará por esse exame que se faz de maneira minuciosa, nos mínimos detalhes. E esse juízo de Deus vai ser o dia mais fantástico de todos, porque o juízo de Deus não vai acontecer conforme nossas concepções matemáticas de juízo. Porque a justiça divina, quando aplicada à vida humana, a nós seres humanos, leva em consideração todas as coisas que compuseram, todas as oportunidades, todas as advertências, todo o conhecimento, todas as possibilidades, as portas abertas, as portas fechadas, todas as compreensões, os nossos pais, como crescemos, onde crescemos, como fomos tratados, bem ou mal, os elementos históricos e psicológicos. E uma coisa é certa, esse dia vem e um dia ele chegará, e esse será, Lúcio, Débora e Mônica, o dia da prestação das contas. Há uma história em que dois pastores conversavam e um chegou para o outro. Olha, eu estou bem com Deus, porque no quesito 10 mandamentos, eu só estou em falha em 2. Então, o pastor que ouviu o seu amigo pastor falar sobre isso, ele falou, olha, eu acho que estou bem mal que você, cara, porque eu estou horrível. Eu perdi nos 10. E o outro pastor ficou assustado com a resposta do seu amigo, que deu essa resposta, que perdeu nos 10. E esse que perdeu nos 10 continuou falando para esse pastor amigo dele, que disse que ele estava precisando apenas se consertar em 2. Mas ele disse, mas até o dia do juízo final eu estou 100%. E aquele que falou, eu estou mal, eu perdi nos 10. Ele falou, sabe por que eu perdi nos 10? Primeiro mandamento, qual diz? Não terás outros deuses além de mim. Realmente, teologicamente, eu não tenho outro Deus. Mas de vez em quando, certas coisas e certas horas se tornam mais importantes do que Deus para mim. Uma festa de aniversário, um momento de descanso, o encontro com amigos. Segundo mandamento, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestará cultos. Fazer imagens de escultura eu não faço. Mas em certos momentos algumas pessoas se tornam míticas em minha mente. E eu acabo transformando-as em ídolos. Sigo-as no Instagram. Eu acabo vendo a vida deles, querendo mais informações, saber o que aconteceu, o porquê daquele desabafo, o que ela quis dizer com aquele outro post, reels, aquele stories que ela colocou. Tudo que ela faz eu faço, a sua forma de vestir, o penteado, até o jeito de falar, eu começo a falar igual. Terceiro mandamento, diz assim, não tomarás em vão o nome do Senhor. Realmente, eu não blasfemo. Mas de vez em quando o nome de Deus entra em minhas confissões e o nome dele não tem nada a ver com aquilo e acabo usando o seu nome para justificar as minhas vontades. O quarto mandamento vai dizer, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Guardar o dia dele, para falar a verdade, eu nem sei o que é isso. O que é guardar o dia do Senhor para santificar. E eu, quando estou em férias, quando eu estou em viagem, malemar eu entro numa igreja. Ele disse mais, o quinto mandamento diz assim, honra o teu pai e tua mãe. Estou sempre visitando os meus pais, mas ainda carrego traumas psicológicos da infância com as figuras parentais. Às vezes eu olho para o nosso pastor superintendente e a maneira como ele fala, as broncas que ele nos dá, isso me lembra as broncas que levava do meu pai lá na infância, e eu acabo sentindo uma raiva tremenda, transferindo aquele sentimento que eu tinha de repulsa do meu pai na infância, no nosso pastor superintendente. E muitas vezes eu desgosto da minha esposa, porque ela lembra minha mãe. O sexto mandamento diz, não matarás. Matar eu nunca matei, mas quantos matadores já habitou dentro de mim? Quantas vezes eu mesmo quis matar a minha própria alma? Ou quantas vezes eu matei sonhos de pessoas ao falar somente para frustrá-las? O sétimo mandamento diz, não adulterarás. Eu nunca fui para a cama com outra mulher, mas Jesus já disse que só de olhar para uma mulher que se veste de uma maneira mais sedutora, ou só de pensar, eu já cometi adultério.
O 8º mandamento diz: não furtarás. Eu nunca tomei nada de ninguém. Mas quantas vezes eu burlei a Receita Federal sonegando imposto de renda? Aquele aparelhinho que eu tenho lá em casa, o famoso CatNet, que me dá acesso a todos os canais abertos e fechados, sem ter que pagar por aquilo, que é aquele jeitinho brasileiro de ser, a lei de Gerson, que pratiquei e ainda pratico em determinadas situações. O 9º mandamento diz ainda: não darás falso testemunho contra o seu próximo. Eu nunca fui a um tribunal dar um falso testemunho, mas quanta fofoca eu participei, quantas vezes eu ouvi de alguém e participei do comentário. 10º mandamento: não cobiçarás nada que não é teu, nem mulher, nem vaca, nem carro, nem um apartamento, nem a casa de campo, nem a casa na praia, nem a roupa dele. Se houver algum prepotente, soberba, que se acha bom em tudo, você pode até passar nos outros 9, mas aqui você quebra a cara. Aí, a gente pegando essa conversa desses 2 pastores, que eu fiz aqui uma ilustração de que eu tenho um amigo meu que ele fala assim: pastor Tony, se Deus passar um pente fino, se ele fizer a operação pente fino na humanidade, a Nova Jerusalém vai estar vazia. Daí vem os escritores do Velho e do Novo Testamento com uma clareza e com objetividade, que quem quiser ser justificado pela lei tem que obedecê-la por completa. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram. Todos pecaram. E pecar aqui não é transgressão moral. Todos estão com os laços com Deus rompidos. E estão destituídos da glória de Deus. Então todo ser humano carece da glória de Deus. E ele convoca teólogos, filósofos, humanistas, qualquer um, para ficar em pé diante deste exame minucioso na hora da prestação de contas. Porque todos nós somos achados em falta. E esse dia, portanto, vai chegar. E Jesus, ele nos diz nessa parábola, diante de uma sequência de parábolas, a quais todas afirmam o quê? A perdição humana. É a ovelha perdida, depois ele fala da dracma perdida, depois ele vai falar do filho pródigo, e agora aqui sobre um administrador infiel. A ênfase de todas essas parábolas, com essa do administrador infiel que nós acabamos de ler, a ênfase é a mesma, de que todos nós salientamos perdições. E quando esse dia chegar, o dia do juízo final, cada um de nós vai se perceber como esse administrador que ficou aquém das demandas, aquém das reivindicações, aquém das tarefas. Então, é melhor ser esperto, deixar de ser bobo, porque uma hora esse dia vai chegar. E como você vai se aproximar desse dia? Então, as mensagens dessa parábola nos trazem muitas reflexões, mas há 2 que não podem ser esquecidas. Repita comigo. Primeiro, nessa vida, todo gerenciamento é imperfeito. Então, todo gerenciamento é imperfeito, seja ele moral, seja ele espiritual, seja ele psicológico ou existencial. Eu gerencio de modo imperfeito o que eu recebi, porque eu sou o quê? Um administrador infiel. O que Deus nos deu para administrarmos? A vida. E nós, às vezes, administramos do quê? Da melhor forma? Tem alguém aqui que ousa se levantar e dizer: eu administro da melhor forma? Mentira! Nós somos inclinados para o mal. Então, nós somos administradores infiéis da nossa inteligência, da nossa cultura, da nossa história, dos nossos sentimentos, do nosso coração. Aliás, a Bíblia nos diz que o coração é enganoso. Segundo ponto, repita comigo. Segundo, que todos os relacionamentos nesse mundo acabam se transformando em encontros de acertos de conta. Então, é quase que uma obsessão relacional da vida humana. Chega a hora que queremos saber sobre perdas e ganhos à luz de custo e benefício. Então, quando essa hora chega, se não levamos para essa hora os recursos de crédito pessoal,
a gente é afastado da missão da nossa vida. Então, qualquer relacionamento humano passa por aqui. Casais em crise, a conversa é sempre quem é que deve mais a quem errou mais a quem. Separamos, mas estou tranquilo porque tenho apenas 30% de erro. Eu tenho muitos erros, mas ele tem muito mais. E a parábola vai dizer que a pessoa que tem menos, que se aproxime com alguma coisa, além de débito e crédito, é com isso que ela fica. Quem tem mais e tem menos, perdeu. Seja na vida ou seja com Deus. E é aí que entra a graça de Deus. E é por isso que eu quero falar sobre os critérios da graça. Porque a palavra de Deus ensina que a mensagem de Jesus, ela não é negativa, Diego e Thaís, mas ela é profundamente positiva. Aliás, são boas notícias, são boas novas. É evangelho. Por isso eu não preciso me apavorar e nem me adoecer pelo fato de que na vida os meus gerenciamentos são imperfeitos. E que os relacionamentos são encontros de acertos de contas. Ele diz que é assim e que no geral que as coisas acontecem, mas não é assim que precisa ser. E se você entender isso, você vai passar da conta matemática para a conta do critério da graça, que é o que o administrador infiel faz. Ele começa a relativizar. Então, a graça nos ensina a tratarmos a nossa imperfeição com relatividade. Então, quem sabe que não sobreviverá ante o julgamento absoluto, começará desde já a relativizar todos os seus vereditos. Então, o administrador está gerenciando de maneira errada, de maneira infiel, e ele vai ser chamado para prestar contas. E ele está em crise, até que ele tem o quê? Um lampejo. Opa, vou chamar os que devem para o meu patrão, para o meu senhor. Você deve 100, risca aí, marca 50. Você deve quanto? 100, risca aí, marca 80. Ele começa a relativizar. Já sei, manda chamar todo mundo que deve ao meu patrão. Quem deve 100 dá 50 e está tudo certo. Quem deve 50 dá 30 e já está tudo resolvido. O meu patrão prefere ter 50 de alguma coisa do que ter 100% de nada. Deu para entender? Com Deus é assim. Deus, ele prefere, às vezes, ter 50% de alguma coisa do que ter 100% de nada das nossas vidas. O administrador pensou que não ia sobreviver ao dia do acerto de contas, por isso que ele relativiza para que ele possa sobreviver. Então ele usa um outro padrão de julgamento, e esse não é um padrão aritmético, não é um padrão matemático, porque se fosse seria exato, 100 por 100, 50 por 50. Mas ele usa o padrão da graça. Então comece desde já a relativizar o seu veredito. Então, quem sabe que não tem nada na vida para dar, tem que aprender a dar tudo o que tem. Repita isso comigo. Quem sabe que não tem nada na vida para dar, tem que aprender a dar tudo o que tem. O administrador não tinha tudo para dar, mas ele dá tudo o que tem. Melhor chegar com 50% do que chegar de mãos vazias. Tem gente que diz que não dá nada para Deus porque diz que não tem, mas a lógica é ao contrário. É preciso ter a inteligência e a sabedoria para dar tudo o que tem. Gostaria de dar isso ou dar aquilo, mas ainda eu não tenho o conhecimento para pregar, eu não tenho essa força de vontade para servir, eu não tenho esse recurso financeiro para ajudar, eu não tenho esse tempo para colaborar com a igreja. Os anos se passam, a vida passa e a pessoa não dá nada. Se você não tem 60 para dar, dá 30. Se você não pode doar 1 hora por semana para servir a Deus, doe meia hora. Se não tem meia hora, doe 15 minutos. Se não tem 15 minutos, doe 10 minutos. Eu falei agora. Quanto que você gasta para você pegar o seu celular e compartilhar uma live da nossa igreja? Quanto? Segundos. Você não tem nem isso para dar. Então, a conclusão ela é simples e também exata. Nesta vida,
Se eu quiser sobreviver diante de Deus e diante do próximo, eu não posso fazer a opção pela lei exterior, pelo moralismo, que pintam fachadas no meu coração. É pela lógica da graça. É a que reconhece a sua incapacidade de gerenciar os recursos que Deus lhe deu para administrar. A Bíblia diz, Patrícia, Andréia, Terezinha, que aquele que afirma não ter pecado é o quê? Mentiroso. É mentiroso. Todos nós temos falhas, todos nós temos transgressões, todos nós estamos aqui para sermos melhores. E o que é, senão, este lugar chamado igreja? A não ser um lugar de relações. Relações. Quando Jesus ele chega para Pedro, o nome de Pedro não é Pedro. Qual é o nome de Pedro? Simão. Mas ele chega diante de Simão, porque ele começa a conversar com seus discípulos acerca daquilo que as pessoas pensam ou dizem ser ele. E ele pergunta: o que as pessoas aí estão dizendo que eu sou? Ah, que tu és um profeta, que tu és Elias. Tá. E vocês? Quem dizem que sou? Aí Pedro vem e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e diz assim: e tu és Simão, Pedro. E quem te revelou isso não foi coisas daqui, de baixo, senão o Espírito do meu Pai, senão as coisas do alto. E ele diz: e sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E olha só, Pedro é a tradução do nome Petros, ou Petra. Petros. Petros significa lasca de pedra. Nós somos a igreja. Nós somos Petras. Nós somos Petros. Nós somos lasca de pedra. Carlos Antônio, vem aqui. Vem aqui. Prazer. Eu sou Pedra. Amém? Como que é o seu nome? Não. Prazer, eu sou Pedra. Como que é o seu nome? É Pedra também. Agora vamos lá. A gente começa a andar. Aí quando a gente se esbarra, o que acontece? Dá o quê? Sai lasca de fogo. Dá atrito, sai faísca. Obrigado, Carlos Antônio. A igreja é esse lugar. Na igreja tem que ter atritos. É normal, às vezes, a pessoa entrar e não está bem aquele dia. E a pessoa, às vezes, achar que aquele mau dia da pessoa, na realidade, é uma cara feia para ela. Ou, às vezes, a irmã que deixou o copo sem lavar na pia, e a outra diaconisa chega, não aconteceu nada, tá, pessoal? Estou citando exemplos, tá? Aí a diaconisa chega e fala assim: mas de novo, aquela fulana não lava o copo que está na pia. Agora, o que a maioria faz quando acontecem esses atritos? O que é mais fácil fazer? Sair da igreja. A igreja é esse lugar de relações. Se você não entender isso, meu irmão, você vai continuar sendo um administrador infiel. E um dia você vai prestar conta de tudo isso. É lindo. Quem aqui gosta de show? Quem aqui gosta de show? Seja sincero. Quem aqui gosta de show? Eu gosto de show. Principalmente de umas bandas que eu gosto. Aí eu sou do rock and roll. Então eu gosto de um rock and roll aí. Tem umas bandas aí cristãs aí que se vocês às vezes olhar, eu falei: pastor, o que o senhor está ouvindo aí, pastor? Eu estou ouvindo música cristã. É um pouquinho pesada, mas eu gosto de show. Não adianta. Eu gosto de backstage, ver o pessoal montando instrumento, bateria cheia de pratos, os caras arrancando aquelas guitarras com aquelas pedaleiras, distorção. É gostoso. Quem não gosta de show? Show é entretenimento. Mas a igreja não pode ser isso.
A igreja não é lugar de entretenimento. A igreja é lugar de relações, de relacionamento, de aperfeiçoamento. É por isso que comunidades como essa não podem morrer. E eu falei no começo, a igreja está se descaracterizando. Existe um outro evangelho sendo pregado por aí. Então, a gente precisa entender que se quer ser tratado com Deus por graça, então trate a vida com graça. Se quer ser perdoado, perdoa. Quer ser acolhido, acolha. Quer ser aceito, aceite. Quer ser respeitado, respeite. Quer ser amado, ame. Daí você faz um estoque de misericórdia. E se for querer viver para as continhas da religião, meu irmão, você está perdido. Então, se encha da generosidade que é a graça de Deus. Seja gracioso com o próximo. E receba a graça de Deus na sua vida. Amém? A gente precisa colocar isso em prática. Haverá um dia da prestação de contas. Haverá um dia, como a gente ilustra. Vai ter um dia que o telão ali vai ser reproduzido o filme da nossa vida. E será que você sentirá vergonha? Então, se você não tem nada para dar, dê tudo que tem. Faça o máximo que você puder. Mas não deixe de fazer. Não faça para os homens. Faça para o Senhor. Porque é a Ele que vos recompensará. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, obrigado por mais esta mensagem baseada na nossa confissão de fé. Falamos sobre 5 tópicos da nossa declaração de fé, sobre as Sagradas Escrituras, sobre a tua soberania, que é a tua divindade eterna. Falamos sobre a queda do homem, a redenção, e nós falamos sobre a graça. Não há nada que eu faça a mais ou de menos para o Senhor me amar mais ou menos. O Senhor me ama e pronto. E esse amor é incondicional. Não tem condições. É por isso que nós queremos, meu Pai, nos encher da Tua presença hoje e sempre. E que nós possamos ser a igreja das relações. A igreja segundo a Tua vontade. Igreja que o Senhor tocou no coração dos Seus apóstolos, santos apóstolos, para que fosse implantada como modelo para nós seguirmos. E que nós possamos continuar pregando esta palavra, o mesmo evangelho. E como diz a Tua palavra, qualquer evangelho que seja anunciado por um anjo que vinha do céu, ou até por um de nós mesmos, que não seja o Teu evangelho, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Que assim seja. Amém. Amém? Estou terminando. Temos 7 minutos, vou passar os recados, a gente já termina. Todo mundo já conhece aquela passagem que está no Evangelho de João, que Jesus fala: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. E pela terceira vez ele diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas. E Pedro ficou triste. Como eu já expliquei para vocês, amor é como se Jesus estivesse perguntando para ele: Pedro, você me ama incondicionalmente? Eu gosto do Senhor. Pedro, tu me amas incondicionalmente? Eu gosto do Senhor. Pedro, tu me amas? O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu não consigo ainda amá-lo dessa maneira que o Senhor nos ama. Pedro, que andou com Jesus. Nós também somos assim. Quem aqui nunca teve um dia? Eu sirvo a Deus há quase 20 anos. Quem aqui nunca teve um dia como eu, o dia mau? Que às vezes você falou: Senhor, onde está o Senhor? Por que me abandonaste? É o que Jesus falou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparastes? Às vezes nós nos sentimos assim. Mas lembre-se dos critérios da graça.
comece a relativizar. E no dia de prestação de contas, a gente vai ser poupado por causa disso. Amém? Graças a Deus. Igreja, vamos lá. Vou passar aqui os nossos recados. O tempo está passando muito rápido. O mês de novembro já está praticamente chegando para a sua segunda quinzena e posteriormente para o seu final. E a gente tem ainda algumas programações. Amanhã é a segunda quinta-feira do nosso jejum. Quem está no propósito forte, diga: eu estou. Amém. Então, amanhã, cada um sabe do jejum que faz. Eu falei do meu modelo. Tem gente que segue, tem gente que faz até mais, tem gente que faz menos, não importa. É você com Deus. Então, eu costumo fazer de 12 horas. Semana passada eu até brinquei, né? Estou com bônus. Porque eu saí da igreja, ainda tive que passar no mercado, eu fui comer, eu fiquei praticamente quase 14 horas em jejum, né? Eram 12, eu entreguei aqui, demorou 2 horas para eu comer ainda. Enfim, amanhã, então, a gente está em jejum. Quem conseguir vir para a igreja, 7 horas da noite, a igreja vai estar aberta. Nós vamos ficar até 7h30. 25 minutos de oração, cada um aqui fica do jeito que quiser, de joelhos no chão, tem uma musiquinha de fundo. Aí, quando faltar 5 minutos, a gente se reúne aqui das mãos e a gente ora unidos. Então, isso amanhã, tá bom? Então, independente se você estará aqui ou não, não deixe de fazer o jejum. E a gente já percebeu domingo passado, a gente está percebendo a cada dia, palavras que Deus tem trazido para nós, o manifestar da glória de Deus neste lugar. Então, eu acredito que, com o passar do tempo, a gente vai testemunhar mais, em nome de Jesus. Domingo agora, nós vamos falar sobre cura, Jesus que cura. Então não perca, preparei uma mensagem poderosa para que você seja abençoado. Faça um esforço para trazer um convidado, para que permaneça aqui em nome de Jesus. Então, novembro está terminando. Aí começa o mês de dezembro. Na primeira semana, no dia 6, é uma sexta-feira, nós vamos fazer aqui a noite da pizza. Vai ser uma noite de confraternização. A gente preparou aqui algumas mesas, vai ter algumas mesas montadas. Então vai ter ali como a gente não tem ainda uma geladeira, vai ter um cooler ali com gelo, com bebida. Eu vou ver se eu consigo até comprar o gelo já, a gente já traz ali, deixa ali para que a gente possa tá bebendo e se confraternizando. Então vai ser um momento de comunhão e encerramento quase desse segundo semestre que nós fomos empossados aqui praticamente no início do segundo semestre. Então a gente está concluindo aí quase que meio ano na igreja aqui do Areião. Pastor, como que vai funcionar? Eu ainda preciso saber das pessoas que vão participar. Porque, a princípio, a Mônica até sugeriu, eu fui cotar, mas não há data disponível. A gente ia chamar aquele pessoal que vem, que produz a pizza, faz rodízio. Mas aí a gente está pensando numa forma mais barata. Na próxima vez a gente pensa dessa maneira. Então, o objetivo não é angariar fundos, tá, pessoal? É comunhão mesmo, é gerar comunhão. Então, a gente vai pedir um número de pizzas de acordo com o número de pessoas que aqui estiver. Então, eu quero ter uma previsão uma semana antes. O pessoal entrega. Eu vou montar aqui uma mesa. A gente pode pegar aquela mesa e deixar as pizzas aqui. Aí a gente vai pegando, vai colocando no pratinho descartável, vai comendo, suja o chão, não tem problema. Depois a gente limpa e tá tudo certo, tá? O importante é a gente ter essa comunhão. E no domingo a gente vem aqui para a igreja, para o culto com cheiro de pizza, para lembrar da comunhão que a gente desenvolveu aqui na noite da pizza. Quem que já programou para participar? Levanta a mão. Já tem um povo já aí participando. Então tá bom. Então, maravilha. Independente de quem vir ou quem não vir, a pizza estará aqui. E vai ser um momento de comunhão para todos. Velho, vai vir, velho? Vem, velho. Vai vir, né, velho? Tá certo. Então tá bom. Então, beleza. Então, nesse dia, já reserva aí. Pastor, eu tô duro, não sei o que eu vou fazer. Meu irmão, não se preocupe com o dinheiro.
Não se preocupe com o dinheiro. Na boa. A gente tem pessoas aqui que... e essa é uma igreja que eu quero colocar no coração de vocês. Quem convence é o Espírito Santo, mas eu quero passar a instrução para que o Espírito Santo convença você cada vez mais. Que essa igreja tem que ser uma igreja generosa. Quanto mais generoso nós somos na vida dos outros, mais Deus nos abençoa. E quanto mais generosos nós formos, mais Deus vai nos abençoar. Então, o momento é de comunhão. Então, não se preocupe se você tem ou não tem dinheiro. Quer vir? Venha. Vai ser um prazer nós estarmos juntos aqui no dia 6. Certo? Janeiro vai ter os 12 dias e dezembro está chegando. E como a gente trabalha com temáticas, nós vamos falar sobre reta final rumo ao novo, já uma preparação para o ano de 2025. Então, só para você marcar, nós vamos ter cultos normais, tá? No dia 25, que é uma quarta-feira, que é dia de Natal, nós tradicionalmente, nós nos reunimos em família para ceia, que é da véspera, do dia 24 para o dia 25. Então, não vai atrapalhar nada. E geralmente no dia 25, pelo menos na minha família, a gente passa a véspera de Natal e depois o que sobra a gente faz aquele almoço francês, né? O resté d'onté, né? Então a gente faz aquele almoço francês e aí a gente come na hora do almoço. E à noite vai ter culto normal, inclusive as crianças estão preparando um teatro, uma apresentação. Então vai ser um culto de Natal no dia 25. No dia 29, que vai ser o último culto, nós vamos realizar a vigília da virada, tanto de manhã quanto 19. A gente vai fazer de forma simbólica a virada do ano. Deixa eu fazer uma pergunta que eu falei, eu comecei, já faz um tempo já que eu estou pensando nisso, mas eu preciso fazer uma consulta para a igreja. Aos domingos tem funcionado muito bem, às 9 da manhã e às 7 da noite, tá legal, principalmente de manhã vem mais gente do que à noite, mas enfim, a gente deixa o culto da noite porque é a oportunidade para quem não consegue vir de manhã ter a noite para poder congregar. Mas às quartas-feiras, eu particularmente, eu acho que 8 horas eu acho que é muito tarde. Eu acho. Inclusive, a gente começa às 8, o pessoal da faculdade já enche as vagas aqui. Aí eu estava pensando, né? Se a gente alterasse para 7h30 da noite, para quem aqui fica bom 7h30 da noite? Para a maioria. Eu estava pensando em fazer essa mudança em janeiro. O que vocês acham de nós mudarmos já em dezembro? Só de quarta, das 8 para 7h30. A gente faz o culto em 1 hora. 9 horas. Tem muita gente, eu ainda vou ter que passar para comer alguma coisa, passar no mercado para comprar umas coisinhas. Eu vou chegar mais de 10h30 em casa. Até dormir, 11h30, acordo cedo. Então, essas horas aqui já dava para estar em casa, né? Então, fica aí, então, essa alteração que a gente faz a partir de dezembro. Fica bom para todo mundo? Tudo certo? Maravilha, eu achei que a gente ia ter dificuldade, foi unânime. Tanto no domingo à noite, quanto no... E aí a gente já chega mais cedo, a gente já ocupa o quarteirão inteiro aí com as vagas aí, né? E o povo que vai procurar outra vaga. Coloque-se em pé, fale para a pessoa que está do seu lado, um final de semana abençoado. Em nome de Jesus. Pai, leve essas pessoas de volta para os seus lares, longe do assalto, longe do acidente, longe de todo tipo de mal, que elas possam ter um final de noite abençoadas em nome de Jesus. Levante a mão direita para o alto, que o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora do Filho, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês. Deus abençoe a todos. E até amanhã, quem vir amanhã, ou até domingo, para quem voltar domingo, em nome de Jesus.